Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui é o pastor Chicão para mais uma vez compartilharmos da palavra de Deus. Eu gostaria de te pedir que se inscrevesse no canal, compartilhasse essas reflexões para que outras vidas sejam abençoadas. Hoje nós vamos iniciar a exposição de alguns textos do Evangelho de João. No último vídeo gravado nós fizemos uma introdução acerca deste livro, acerca deste Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. O texto hoje é João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, onde diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar profundamente ao seu coração. Que o Espírito Santo abra os seus olhos, abra o seu entendimento para aquilo que Deus quer tratar com você. Quando nós lemos esse texto, quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que o Evangelho de João ele nos mostra de forma singular e eloquente como o transcendente torna-se imanente, como o infinito, Deus entra nos limites do finito humano, como o eterno invade o tempo e como Deus se veste de pele humana para habitar entre nós. Um comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele faz uma colocação interessante quando ele diz o seguinte: os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se concentram em descrever acontecimentos da vida de Jesus. João, por sua vez, ele enfatiza o significado destes acontecimentos. O texto que nós lemos fala do Verbo. O Verbo que estava junto com Deus no princípio, ele entrou na esfera do tempo, da história e da tangibilidade. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte: como Filho de Deus, ele foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito. Nós precisamos compreender isso de forma muito clara. Jesus, o Verbo que se fez carne. Este verbo ele tem predicados, né? E nós precisamos observar, e vale a pena observar o seguinte: João ele não começa, como outros dois evangelistas, ele não começa com a genealogia de Jesus, como fazem Mateus e Lucas. Por que João faz isso? João faz isso porque o propósito dele é apresentar Jesus como Deus. O propósito de João é muito claro, é apresentar Jesus como Deus. E como tal, ele não tem árvore genealógica. Compreende? Mateus e Lucas apresentam a árvore genealógica, as raízes familiares de Jesus. João não faz isso porque o objetivo dele é diferente. O objetivo dele é apresentar a Jesus Cristo como Deus, e como tal, ele não tem árvore genealógica. E nesses versículos que nós lemos, nós precisamos destacar algumas verdades que este texto nos traz. Primeiro, a primeira parte do versículo 1, o Verbo é eterno. O Verbo é eterno. O texto diz que no princípio era o Verbo. Quando João se refere, e aqui ele usa a palavra grega logos, verbo, João ele está voltando no tempo, antes do princípio de todas as coisas. É exatamente isso que João está fazendo. Quando tudo começou, Gênesis 1:1, o verbo já existia, o verbo já estava lá, o verbo existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Ele é antes do tempo, é o Pai da eternidade. E eu me lembro nesse instante de uma música do Hagios, que diz o seguinte:
Antes do início dos tempos, ele já existia, participou da criação do universo com o Pai. Ele já existia, porque ele é eterno. J.C. Ryle disse que não está escrito, observe, Ryle disse que não está escrito, no princípio o verbo foi feito, mas está escrito, no princípio era o verbo. E nós precisamos destacar o seguinte, que no pensamento hebraico, o verbo de Deus era a sua autoexpressão ativa, era a revelação de si mesmo para a humanidade, através da qual uma pessoa não só recebe a verdade a respeito de Deus, mas se encontra com Deus face a face. Jesus vem ao mundo, Jesus revela o Criador. Ele é eterno, o Verbo é eterno. Queridos, Jesus, o Logos, existia antes da criação. Também está lá em João 17,5. O Logos, o Verbo, Jesus, ele não é um ser criado, como ensinam, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Ele é eterno. Ele já existia antes que qualquer coisa viesse à existência. Ele participou da criação do universo com o Pai. No entanto, ele é eterno. E ainda, nós precisamos compreender que o Verbo, Jesus, ele é uma pessoa igual ao Pai em essência, porém diferente em natureza. Segunda parte do versículo 1 e o versículo 2. Muito antes da criação do universo, lá nos recônditos da eternidade, o Verbo desfrutava plena comunhão com Deus Pai. O Verbo e Deus Pai existiam face a face, compartilhando intimidade e também compartilhando propósito. O Verbo conhecia o Pai, era igual ao Pai, embora distinto, e tinha com ele profunda comunhão. Portanto, compreendamos o seguinte: o Verbo não é uma energia cósmica, mas uma pessoa, e é a pessoa de Jesus Cristo. O Verbo é Jesus. O Verbo compartilha da natureza e do ser de Deus. Jesus disse que ele e o Pai eram apenas um. O professor Bruce, mestre em Bíblia, disse o seguinte: o Verbo de Deus é distinto de Deus em si, mas tem uma relação pessoal muito íntima com ele, pois participa da própria natureza de Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ainda, precisamos compreender uma outra verdade neste texto. É a parte final do versículo 1. O Verbo é divino. Exatamente isso, o Verbo é divino. O Verbo não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus, investido por Deus de alguma autoridade com o objetivo de redimir pecadores. Não, não é isso. Ele mesmo é Deus. Ele é coigual com o Pai. João está tratando agora da natureza do Verbo. Ele está dizendo, ele está afirmando que o Verbo é divino, que o Verbo é Deus. Jesus não foi e não é e não será nunca apenas um mestre moral, alguém que veio trazer à sociedade leis morais. Não. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Queridos, em apenas uma sentença, neste primeiro versículo do Evangelho de João, olha, neste texto João declara a eternidade, a personalidade e a divindade, a deidade de Cristo. João pretende o seguinte, João pretende que todo o seu evangelho, tudo aquilo que vem depois,
seja lido à luz deste versículo, à luz dessas verdades reveladas. Os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Guarde isso no seu coração. Se isso não é verdade, todo o restante do livro é blasfemo. Todo o restante do livro é uma mentira. Todo o restante do livro é uma inverdade. Então guarde no seu coração o seguinte: os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Queridos, verso 3, uma outra verdade aqui expressa e que nós precisamos tomá-la para a nossa vida e guardar no nosso coração. O verbo Jesus é criador. Exatamente isso. O verbo é criador. O verbo ele não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. O verbo estava com Deus na eternidade, antes do tempo. Antes do início do tempo, ele já existia. Participou da criação do universo com o Pai como canto-raios. O verbo é Deus. O verbo, Jesus, é o agente divino na criação do universo. Preste atenção. O verbo é o agente divino na criação do universo. Foi ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam. O verbo é a palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, tanto as visíveis como as invisíveis, tanto as terrenas como as celestiais. Texto bíblico, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pode ir lá ler, vá lá conferir. Verso 4. Uma outra verdade que nós precisamos ter em mente e guardar no coração. O verbo, Jesus, é autoexistente. Vou explicar. Ele é autoexistente. Todos os seres que existem no universo, preste atenção, todos os seres que existem no universo foram criados. E por isso eles não têm vida em si mesmos. Somente Deus, só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. O verbo não recebeu vida, ele é a vida, é o que está no texto. Mas, dele, do verbo, decorre todas as coisas. Ele é a fonte de tudo que existe. Ele é a vida, ele é a luz dos homens. Queridos, embora Jesus seja a fonte de toda a vida biológica, a palavra grega usada neste texto e outras 35 vezes no Evangelho de João, não é bios, de biologia, vida biológica, mas zoe, vida espiritual, ou seja, vida do alto, João 3,3, vida eterna, João 3, 15, 16, 20, 30, João 20, 31, vida abundante, João 10, 10. Como o verbo é a fonte de toda a vida, cara, Jesus é fantástico. Jesus é a fonte de toda a vida. Jesus também é a fonte de toda a luz. Salmos 36, versículo 9. E João, capítulo 8, versículo 12, Jesus é a luz do mundo. Veja bem, o que o evangelista João tem em mente aqui é a iluminação espiritual que vai dissipar a escuridão do pecado e da desgraça que o ser humano está nela. É exatamente isso. O que o João tem em mente é a iluminação espiritual. A iluminação que vai dissipar toda a escuridão do pecado e da desgraça que o homem distante de Deus está nela. E o versículo 5, que eu quero ler agora para você. João, capítulo 1, o versículo 5. Diz assim, verso 5.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. É isso aí. O Verbo, Jesus, é a luz que prevalece. Onde a luz chega, ela espanta as trevas. Experimente fazer uma pequena experiência. Apague a luz de um quarto totalmente escuro e acenda pelo menos um palito de fósforo. E você vai perceber que ali as trevas serão espantadas. Jesus é isso. Onde ele chega, ele espanta as trevas. A luz desmascara e dissipa com as trevas. O mundo está em trevas. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz isso, que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas onde Jesus se manifesta de forma salvífica, onde Jesus se manifesta salvificamente, as vendas dos olhos são arrancadas. Você passa a enxergar, espiritualmente falando. Os cativos, eles são arrancados, eles são transportados do império das trevas para um reino de luz, onde quem reina é Jesus Cristo. Na primeira criação, lá em Gênesis, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1:2. Até que Deus chamou a luz à existência. Da mesma forma, olha para mim, da mesma forma, a nova criação ela abrange a expulsão da escuridão espiritual que o homem está vivendo. Pela luz que brilha no mundo. E que luz é essa? É Jesus Cristo. Sem a luz que é Cristo, o mundo do ser humano ele está envolto em trevas. Preste atenção. Jesus, somente ele, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, é capaz de dissipar essa escuridão que a sua alma está envolvida nela. Foi exatamente para isso que ele veio a este mundo. Para te arrancar do império das trevas, para te tirar da escuridão e te trazer para um reino de luz, onde ele reina, onde você se torna servo, ele se torna seu Salvador e Senhor. Cara, Jesus é tremendo. Hoje, mais cedo, eu encontrei um grupo de irmãos e tinha um jovem entre eles e eu fiz uma pergunta àquele jovem, se ele já fazia parte de uma comunidade de fé. E ele disse assim: estou chegando. A questão não é a igreja, preste atenção. A igreja ela é importante na vida do ser humano, mas o importante é que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Este Verbo que se fez carne, este Verbo que é eterno, que existia antes de que tudo existisse. Esse Verbo que é uma pessoa igual ao Pai em essência, diferente em natureza, mas igual em essência. Ele e o Pai são apenas um, mas esse Verbo que é divino, ele é Deus. Esse Verbo que é criador, ele criou. O Verbo não é uma parte do mundo que começou a existir, mas ele estava com Deus na eternidade antes do tempo. Ele é Deus, ele é criador, ele é autoexistente. Ele é a luz que prevalece. Ele, Jesus, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. A melhor coisa que pode acontecer a um ser humano é ele ser alcançado pela graça de Deus. É ele ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda que o mundo caia ao meu redor, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem está no controle total da minha vida. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Reconheça Jesus, o Verbo que se fez carne. Que ele se torne o Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai te tirar da situação de trevas que você está vivendo. Converse com ele.
Fale com Ele. Diga: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero sair da escuridão. Eu quero me entregar a Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor cuide de você a cada dia. Em nome do Verbo que se fez carne. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.